refletindo um pouquinho mais sobre o lado espiritual, né? Adentrando um pouquinho mais sobre o lado espiritual, eu gostaria de trazer um trechinho do livro aqui de Santa Teresa d'Ávila, né, o Castelo Interior, e para a gente construir a nossa casa, né, nessa rocha, nós precisamos ir adentrando, né, em algumas moradas que ela diz aqui, até a gente encontrar o nosso Senhor, até a gente casar-se com Jesus, né? Porque aí realmente a nossa casa vai estar construída sobre a rocha. E ela diz que muitas das vezes, né, nós não sabemos do que nós somos constituídos. Muitas das vezes, logo ali, né, quando a gente quer entrar nessa intimidade, né, na vida espiritual, né, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber de que nós somos constituídos, qual é a nossa constituição. E, mais ainda, o que está, né, dentro de nós, quais são as riquezas, né? Quem habita dentro de nós. Que, na realidade, eu vejo que é o cerne, né, de toda essa questão que nós estamos trazendo hoje. O construir a casa sobre a rocha. Que você constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Mas você precisa se conhecer. Você precisa dar a você o seu devido valor. Porque isso vai ajudar a fazer esse discernimento das coisas ruins e das coisas boas. Isso vai nos ajudar a escolher, né, a fazer sempre a opção por Jesus, a opção pelo Evangelho. Né? Jesus pagou um preço muito alto por nós. É só a gente olhar para a cruz que a gente vê aí qual foi o preço, né, que ele pagou por nós. Né? Basta olharmos para a cruz. E vejo que eu achei interessante o que Santa Teresa d'Ávila fala nessa questão de a gente conhecer, da gente se conhecer, né? da gente se valorizar, da gente saber por que Deus morreu por nós. Por que nós somos tão... temos um alto valor para Deus. Né? E aí, eu estou com um livro aqui, é o livro de Santa Teresa d'Ávila, obras completas de Santa Teresa d'Ávila, é da editora Carmelitanas e Loyola. São as duas editoras, né, unidas aqui, né, complementares. Eu vou mostrar aqui a capa, quem tiver a oportunidade de comprar, de adquirir, é muito bom esse livro. Né, são as obras completas aqui de Santa Teresa. E eu achei interessante trazer para nós nessa reflexão aí sobre a rocha, essa primeira parte aqui, um parágrafo que ela diz assim: seria uma grande insensatez, uma insensatez muito maior, muito grande, sem comparação, né? A nossa, né? Uma insensatez muito grande nós, quando não procuramos saber quem somos e só nos detemos do corpo. Só nos detemos na parte, né, material. Sabemos que a nossa alma existe apenas por alto, porque assim ouvimos dizer e porque assim nos diz a fé. Mas poucas vezes consideramos as riquezas existentes na alma. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma alma e essa alma é rica. Temos riqueza dentro de nós. Nós poucas vezes consideramos as riquezas existentes na nossa alma, seu grande valor e quem nela habita. E assim não damos importância a conservar sua formosura. Por que eu achei interessante trazer
esse trecho para nós. Porque para a gente construir a nossa casa sobre a rocha, nós precisamos, né? Eu comecei dizendo do conhecimento de Deus, eu comecei dizendo do conhecer Jesus, eu comecei dizendo sobre o entender Jesus, mas o conhecer Jesus, o entender Jesus, ele passa também por uma profundidade um pouco maior. Ele passa por um nível um pouco maior. Primeiramente, eu vou conhecê-lo, né, de forma como eu adquiro um conhecimento técnico, vamos dizer assim, talvez, né? Mas antes de tudo ainda, né, conforme diz Santo Agostinho, né, eu creio para mais conhecer, para mais compreender, e compreendo para mais crer e mais conhecer. Então eu entro nesse ciclo e vou cada vez mais edificando, né, cada vez mais chegando à perfeição, porque todos nós somos chamados à perfeição, né? Sede santos, como o vosso Pai que está no céu é santo. E aí eu trouxe esse trecho de Santa Teresa d'Ávila exatamente para que nós saibamos, né, fazer esse discernimento. E esse discernimento de trazer as coisas, né, de absorver as coisas boas e jogar fora as coisas ruins, né, ele passa, primeiramente, né, em sabermos que Deus habita em nós. Nós temos uma alma, e essa alma tem um grande valor para nós, né? Porque Deus habita na nossa alma. Ela tem uma grande riqueza, né? E para eu conseguir, para eu ter essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, de discernir qual material eu vou utilizar para construir a minha casa sobre essa rocha, né? Eu preciso saber, eu preciso fazer, né, essa via, é uma experiência, né, vamos dizer assim. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Eu preciso ter um conhecimento, não um conhecimento técnico, é óbvio que o conhecimento técnico, esse conhecimento adquirido pelas leituras, né, pelas faculdades, pela teologia, esses conhecimentos, né, esses livros, essas leituras que a gente faz aqui, elas realmente nos ajudam. Mas eu preciso ter a graça de Deus. A gente fez uma live anteriormente falando sobre isso, da graça de Deus, né? É um outro material que eu preciso utilizar, né? Que eu preciso ser dócil, que eu preciso aceitar, abrir meu coração, para que eu possa edificar essa minha casa na rocha. E para que eu consiga ter, né, esse discernimento, para que eu consiga, né, fazer com que essa graça de Deus haja realmente em mim, eu preciso ter um contato íntimo com Ele. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso condicionar a minha vontade, a minha razão, né, a se esforçar, né, para que eu consiga ter esse contato realmente com o sobrenatural de Deus. E aí é interessante eu saber que dentro de mim existe essa riqueza. E aí eu faço um adendo aqui, uma analogia com a criação. Quando Deus criou, né, se não me engano, a segunda, né, tem a primeira parte, mas tem a segunda parte, que fala que nós fomos criados do barro, né, Deus formou lá a humanidade, né, Adão e Eva lá do barro, e ele soprou sobre suas narinas o sopro da vida, né? Ali Deus colocou em nós a alma, né, o sopro da vida. Vai dizer, a palavra vai dizer até, e aí o homem se tornou um ser vivente, né, com esse sopro de Deus. Nós precisamos, né, como Deus colocou esse sopro dele dentro de nós, esse sopro está dentro de nós.
E ele nos deu a vida, né, com esse sopro. De modo que Deus habita em nós. É o que Santa Teresa está dizendo nesse trecho aqui. Poucas vezes consideramos as riquezas existentes nesta alma, seu grande valor e quem nela habita. Meu irmão e irmã, é Deus em quem habita dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós. E esse foi um dos motivos, né, que Jesus morreu, né, se sacrificou por nós, né? Sacrificou pela nossa alma. E aí, eu vou fazer um parêntese, né, sem fugir do tema, mas eu preciso fazer um parêntese aqui, porque existe uma outra meia-verdade, né? Vamos dizer assim, dentro da igreja, uma outra confusão dentro da igreja, e diz que quando a gente está falando da alma, a gente despreza o corpo, né? É um teólogo de meia tigela, né, que fala isso. Porque, na realidade, o catecismo da Igreja Católica vai dizer do que nós somos formados. Nós somos formados de corpo e alma. Não tem como você falar da alma e desprezar o corpo. E assim, né, e vice-versa. Não tem como eu falar de corpo desprezando a alma. Se eu falo alma, eu estou falando todo o homem, né? Porque o homem não é só alma. O homem é corpo e alma, né? E o corpo não é só corpo. O corpo, né, é alma e corpo, porque é a formação do homem. Não tem como a gente, né, fugir disso daí, separar isso. Então, quando a gente precisa saber que nós temos um Deus que habita em nós, que está lá no fundo do nosso ser, né, do nosso ser. E quando a gente começa a acessar, a fazer um esforço para a gente acessar esse Deus que se encontra dentro de nós, nós começamos a construir o nosso edifício na rocha. Por quê? Porque nós vamos começar a desprezar as coisas efêmeras. A gente começa a desprezar aquilo que o mundo nos oferece de pior. Então eu começo a desprezar as riquezas materiais. Não que eu tenha, né, que vamos dizer assim, não possa ter uma casa, não que eu não possa trabalhar para ter um salário, não que eu possa, né, ter um carro, não é isso. Eu começo a desprezar as riquezas materiais. Significa o quê? Significa colocar Deus em primeiro lugar. Significa, né, fazer ecoar no meu coração aquela frase espetacular de Santo Agostinho, que diz o seguinte: depois que você tira todo o seu sustento, todas as suas necessidades, o que sobra não é mais seu, é dos necessitados. Então, eu começo a desprezar as coisas materiais. Eu estou dizendo aqui um exemplo do dinheiro, né? Isso é uma coisa efêmera. Por que eu vou me matar, me sacrificar de trabalhar aqui, se depois, né, eu vou ser chamado por Deus a morar na minha pátria, na pátria que Deus nos chamou, na pátria que Deus formou para nós desde a eternidade, no céu, junto com Ele? Por que eu vou colocar todas as minhas forças nessas coisas efêmeras? Por que eu vou colocar todo o meu ser? Vou trabalhar para me conquistar mais coisas, e acumular riquezas e riquezas, e depois Deus me chama, e o que eu vou oferecer para Deus? São Paulo também vai dizer da palha que o fogo vai queimar. Né? Qual é a obra que eu estou dizendo? O que eu estou oferecendo a Deus é ouro, é prata, que vai ser passado pelo fogo, mas não vai ser destruído, mas não vai ser queimado? Ou é a palha que o fogo queimará? E aí eu tenho que arcar com as minhas consequências. Então nós precisamos ter em mente que Deus está dentro de nós e que nós precisamos nos esforçar para acessar Deus dentro de nós.
Não importa o mundo exterior, não importa. Porque o mundo exterior ele só vai ser melhorado, vamos dizer assim, quando eu começar a melhorar o meu interior. Por que nós temos tantas mazelas? Por que nós temos tantas coisas ruins nesse mundo? Né? Tanta gente querendo passar a perna no outro, né? Tanto acúmulo de riquezas, tanta gente oprimindo aqueles mais necessitados. Por quê? Por que isso? Porque falta eu reconhecer que Deus habita dentro de mim. E que para eu acessar esse Deus, eu preciso, né, desprezar as coisas efêmeras. Eu preciso desprezar, né, as sujeiras, né, o joio que o maligno colocou também, semeou dentro de mim. E eu tenho vários joios. Né? Nós temos o orgulho, nós temos a vaidade, né? Nós temos vários e vários joios, né? Nós temos aí a falta de paciência, né? Vários e vários joios que a gente precisa, né, jogar fora. E aí, quando eu começo a buscar esse Deus que está no meu interior, eu começo a construir essa casa nesse alicerce. Por quê? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a minha casa vai ficar, mais a minha casa será fortalecida. Quanto mais eu me aproximo de Deus, a minha casa ficará fortalecida, porque não vai ser mais a minha força, não vai mais ser, né, eu que estarei vivendo, mas é Deus que vai viver em mim, como diz São Paulo. E aí eu vejo que a minha casa, eu estou, né, com um suporte, eu estou no fundamento, que é a base, que é essa rocha que nós estamos falando, né, nessa meditação de hoje, nessa conversa de hoje, né, eu começo a perceber que eu construí a minha casa nessa rocha. Por quê? Porque não vai mais ser as minhas vontades que serão feitas. Então, quando vem um sofrimento, meu irmão falou que ia tocar nesse assunto de sofrimento, já vou começar a adentrar, daqui a pouco ele complementa na questão do sofrimento. Então, quando vem um sofrimento, aquilo eu vou tirar de letra, porque na realidade é Deus que está me sustentando, não vai ser mais eu que me sustento, é Deus que me sustenta. Quanto mais eu me aproximo da vida interior, quanto mais eu desprezo as coisas efêmeras, mais próximo de Deus eu fico, mais próximo do interior. Santa Teresa d'Ávila vai dizer do interior do castelo, né? É onde reina o nosso Deus, que é o interior da nossa alma. Ela divide a alma, né, nas moradas, né? Temos sétima morada, né? São 7 moradas que ela diz. Então, e a gente precisa nos esforçar para chegar nesse interior que é Deus. E quanto mais esforço eu faço, Deus vai me concedendo mais graça. Quanto mais vou me esforçando, mais graça Deus vai me dando. E aí, chega às vezes uma provação, chega um sofrimento, e eu terei condições de quê? De suportar aquele sofrimento. Vai chegar o vento, né? Aqui na palavra que nós estamos meditando hoje, né? Vai chegar a ventania, né? E a casa não vai ruir. Vai chegar a ventania e a casa não vai ruir. Deixa eu ver aqui. Ó. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, invertiram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque está fundada sobre a rocha. Meu irmão, minha irmã, Santa Teresa vai dizer para a gente, e a palavra de Deus, obviamente, também,
o sopro de Deus, quando criou o ser humano, ele soprou em suas narinas e o homem se tornou um ser vivente. Nós temos Deus morando dentro de nós. E, infelizmente, muitos de nós não sabemos. Não sabemos. Eu não sabia disso, eu comecei a saber agora há pouco tempo. Eu não sabia, meu irmão sabe, eu já contei o testemunho. Nós já falamos também do nosso testemunho, né? Meu irmão também deu o seu testemunho aqui numa dessas conversas católicas, a gente falou, né? E agora nós estamos sabendo que dentro de nós existe Deus, dentro de nós é Deus que soprou dentro de nós, dentro das nossas narinas, né? O sopro da vida. E nós queremos acessar, nós queremos buscar esse Deus. Nós queremos buscar. E aí meu irmão também falava aqui, né? A nossa alma está inquieta e ela não vai encontrar, né, repouso, não vai encontrar descanso enquanto não encontrar com esse Deus que está lá dentro da nossa alma. Frase, né, de Santo Agostinho, que meu irmão citou há poucas horas, né, pouco tempo atrás. Então, gente, construir a rocha, né, construir a casa nesta rocha, é exatamente isso, é fazer esse caminho que Santa Teresa d'Ávila fala de caminho do castelo anterior. Ela tem um outro livro também chamado Caminhos, também muito bom, né? Mas esse vou deixar para uma outra ocasião. Mas então nós vamos fazendo esse caminho, né? Adentrando nessas moradas. E quanto mais a gente adentrando, mais nós vamos construindo a casa nessa rocha que é Deus, de modo que chegará um momento que o mundo pode estar caindo, a tempestade pode estar entrando na barca, mas nós vamos estar lá dormindo como Jesus, né? Lembra da passagem, né? Jesus estava da barca, mas Jesus estava dormindo, tranquilo, né? Nós vamos também. A tempestade, sempre teremos tempestade. Jesus mesmo disse para nós, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Tempestade, sempre teremos tempestade. Mas, se a nossa casa estiver construída nessa rocha, que é Cristo, nós vamos estar tranquilos. A tempestade vai vir, mas a gente sabe que não é nós mais, não somos nós, né? Não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós.